Você quer saber o segredo? Mulher sente quando um homem está precisando dela. E nada a afasta mais do que a energia da necessidade. Mas quando você para, quando desaparece e se reconstrói em silêncio, o jogo muda. Ela sente sua ausência, sente sua força, e é aí que ela volta. O que muita gente chama de frieza é, na verdade, equilíbrio. O homem que vive correndo atrás está sempre preso à ilusão de que o amor se conquista com esforço. Mas amor, respeito e atração não nascem da insistência, nascem da presença, da calma e do domínio sobre si. O estoicismo ensina que o homem que precisa controlar o outro é o mesmo que perdeu o controle de si mesmo. E é exatamente isso que acontece quando você busca uma mulher de forma desesperada. Você se desconecta da sua própria essência. Você deixa de ser o homem que vive e passa a ser o homem que implora. E não existe nada menos atraente do que alguém que implora por atenção. A verdade é que as pessoas não se afastam de você porque não gostam de quem você é. Elas se afastam quando sentem que você deixou de ser dono da própria energia. A necessidade é um ruído, um sinal de fraqueza emocional que atravessa qualquer palavra, qualquer atitude. Você pode estar calmo por fora, mas se por dentro está tentando convencer, manipular ou agradar, ela sente. Porque a energia não mente. E é por isso que, quando você decide parar, quando decide focar em si, algo muda. Sua presença se torna mais leve, seu olhar mais firme, sua fala mais tranquila, e o mundo começa a reagir a isso, inclusive ela. A maioria dos homens comete o mesmo erro. Eles confundem interesse com perseguição. Acham que mostrar presença é enviar mensagens o tempo todo, que demonstrar afeto é tentar consertar o que não depende deles. Mas quanto mais eles tentam, mais perdem o equilíbrio. E quando o equilíbrio se vai, o respeito vai junto. O homem que implora amor se torna invisível. Já o homem que se recolhe e trabalha em silêncio se torna um mistério. E o mistério é a base da atração. Você precisa entender algo. A ausência também é comunicação. O silêncio é uma linguagem poderosa. Ele mostra força, mostra autocontrole, mostra que você não precisa provar nada para ser notado. E esse é o tipo de energia que toda mulher sente. Quando você para de correr atrás, ela começa a te observar. Quando você não reage, ela começa a pensar. Quando você se cala, o barulho que ela escuta é o da sua ausência. E de alguma forma, ela sente falta. Porque todo ser humano é atraído pela calma de quem não depende. Mas esse processo não é sobre manipular, é sobre recuperar o seu centro. É sobre entender que o controle não está no que ela faz, e sim em como você reage. É sobre voltar a ser o homem que você era antes de se perder, tentando ser o que ela queria. O estoicismo chama isso de ataraxia, o estado de paz interior que não se abala com o caos externo. Quando você alcança isso, nada te tira do lugar. E, paradoxalmente, é esse equilíbrio que faz o mundo se mover na sua direção. Então, antes de tentar reconquistar alguém, conquiste a si mesmo. Antes de buscar uma mulher, busque a sua própria presença. Porque o homem que domina suas emoções não precisa correr, ele apenas caminha e o mundo o segue. Se você entender isso profundamente, vai perceber que nunca foi sobre ela, foi sobre você. E quando você muda o foco, o jogo muda. Porque o verdadeiro poder não está em ser desejado, e sim em não precisar. Comente a palavra poder. Se você entendeu que a maior forma de atração é o domínio sobre si mesmo, desde cedo o homem é ensinado a conquistar. A cultura, os filmes, as músicas e até os conselhos de amigos reforçam a ideia de que ele precisa ir atrás, provar seu valor e lutar pelo amor que quer. Mas essa mentalidade cria um vício silencioso, o vício da perseguição. O homem começa a acreditar que, se não estiver correndo, está perdendo. E é aí que nasce o erro.
Porque o verdadeiro homem não corre, ele atrai. Ele não implora, ele inspira. Ele não busca, ele se torna digno de ser encontrado. O instinto de perseguição é uma armadilha da mente ansiosa. É a necessidade de preencher um vazio interno com a validação de alguém. Você acha que quer ela, mas na verdade quer a sensação de ser suficiente. E quando ela não responde, quando se afasta ou esfria, você entra em pânico porque aquele vazio grita mais alto. Então você envia mais mensagens, tenta provar mais, se explica, pede mais uma chance, mas cada tentativa é um golpe na sua própria dignidade. Cada palavra a mais mostra que você perdeu o controle. E quanto mais você tenta se justificar, mais ela sente que você não está no comando de si mesmo. O estoicismo ensina que o homem não deve reagir às paixões, mas observá-las. E o desejo é uma paixão disfarçada de propósito. Quando você sente o impulso de correr atrás, é a sua mente pedindo controle. Mas não existe controle sobre o outro, apenas sobre você. O sábio estoico observa o impulso, respira e não se move. Porque ele sabe que o domínio verdadeiro não está em agir, mas em saber quando não agir. E é nesse silêncio que a força nasce. Enquanto o homem comum envia 10 mensagens, o homem estoico fica quieto, trabalha, cresce e observa. Ele não está jogando um jogo, ele está preservando sua energia. A perseguição transforma o homem em servo da aprovação. E ninguém respeita quem serve a sentimentos instáveis. Você pode ser o mais carismático, o mais bonito, o mais gentil. Se sua energia comunica carência, nada disso importa. A atração morre quando o poder interno é entregue. O erro masculino não é amar demais, é amar sem consciência. É acreditar que amor é insistir, quando na verdade amor é permitir. Permitir que o outro escolha. Permitir que a vida flua, permitir que o tempo revele o que é verdadeiro. O homem que força o destino perde o respeito do universo. Mas o homem que confia atrai o que é dele. Pense em um exemplo simples, um caçador no deserto. Se ele corre desesperado atrás da presa, ela foge. Mas se ele fica imóvel, atento, paciente, ela se aproxima. A vida funciona da mesma forma. O homem impaciente espanta tudo o que deseja. O homem que observa atrai naturalmente o que precisa. E isso vale para mulheres, para oportunidades, para respeito. Tudo o que você tenta forçar se torna pesado. Tudo o que você permite fluir se torna leve. E as mulheres sentem isso. Elas sentem o peso da ansiedade e a leveza da confiança. A solução é simples, mas exige disciplina. Aprenda a esperar. Quando sentir vontade de buscar, respire. Quando sentir o impulso de mandar uma mensagem, segure. Quando sentir o medo de perder, olhe para dentro e pergunte: o que realmente estou tentando ganhar com isso? Porque muitas vezes o que você quer não é ela, é a sensação de ser suficiente. E essa sensação não vem de fora. Ela nasce do homem que se conhece, que se basta, que é inteiro. Quando você entender isso, o instinto de perseguição se dissolve. Você não precisa mais provar nada, você apenas vive, e o mundo começa a girar em torno da sua presença. Esse é o primeiro passo para sair da dependência e entrar na verdadeira força masculina. O homem que domina o próprio instinto se torna imbatível. Ele não precisa fugir da emoção, apenas controlá-la. E quando ele faz isso, o respeito surge naturalmente. Porque respeito é o reflexo da sua relação com você mesmo. Nenhuma mulher vai te respeitar mais do que você se respeita. E quando você se torna o tipo de homem que não precisa correr, você passa a ser o tipo de homem que todos notam, inclusive ela. O erro é correr, a lição é parar. Porque é no momento em que você deixa de buscar que ela começa a te procurar. O silêncio é o espelho da força interior. Ele revela o que as palavras escondem. Um homem que fala demais demonstra ansiedade, enquanto um homem que sabe calar transmite segurança.
E na dinâmica entre homens e mulheres, o silêncio é uma arma poderosa, não de manipulação, mas de respeito por si mesmo. Porque a ausência, quando nasce do autocontrole, é o som mais alto que existe. Quando você some, o mundo sente. Mas existe uma diferença entre desaparecer por orgulho e se afastar por consciência. O primeiro faz isso esperando que ela volte. O segundo faz isso porque entende que precisa se reencontrar. E esse é o tipo de silêncio que muda tudo. Quando você se recolhe, começa a perceber que o barulho que você ouvia não vinha de fora. Vinha da sua mente tentando ser aceita. Você estava gritando por atenção, quando o que realmente precisava era escutar a si mesmo. E quando essa escuta começa, algo muda dentro de você. Você volta a sentir o poder da presença, a clareza do foco, o valor do próprio tempo. O silêncio desconcerta quem está acostumado com reações. Ela manda uma mensagem e você não responde. Ela posta algo esperando um sinal e você permanece quieto. No início, isso causa estranheza, mas depois causa curiosidade. E a curiosidade é a porta da atração. As pessoas são atraídas por quem não reage, porque o controle é magnético. Quanto mais você demonstra domínio emocional, mais o outro quer entender o que se passa dentro de você. E é assim que o silêncio trabalha, não forçando, mas deixando o mistério agir. O homem estoico entende que o silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para o outro refletir, para a emoção se acalmar, para o respeito crescer. Você não precisa responder tudo, não precisa explicar, justificar ou se defender. O homem que domina o silêncio domina o tempo. Ele não se apressa, não exige, ele observa. Porque o silêncio é o território onde o poder se reconstrói. Pense em quantas vezes você perdeu o controle tentando se explicar. Quantas vezes mandou uma última mensagem só para esclarecer e se arrependeu minutos depois. O impulso de reagir é o inimigo da força, e o estoicismo ensina exatamente o contrário. Quando o caos surge, mantenha-se imóvel. O mar da emoção tenta te arrastar, mas o homem sábio finca os pés no chão e espera a maré baixar. Ele entende que nada precisa ser resolvido agora, que o tempo é o melhor aliado do equilíbrio, e o silêncio é a linguagem desse tempo. A ausência é uma forma de comunicação. Ela diz: eu me respeito demais para insistir. Ela diz: eu sei o meu valor. Ela diz: se quiser falar comigo, venha com verdade. Esse tipo de postura não nasce do orgulho, mas da maturidade. Você não está tentando provar que é melhor, está apenas mostrando que não depende, e isso é irresistível. Porque o ser humano é naturalmente atraído por quem é livre. O homem que sabe se retirar comunica poder. E o poder não está em ser desejado, mas em ser tranquilo o bastante para não precisar ser. Mas o silêncio não é fácil. Ele dói, porque o ego grita. Ele quer respostas, quer controle, quer sentir que ainda tem poder sobre a situação. E é aqui que a maioria falha. Quebra o silêncio para aliviar a ansiedade e entrega novamente sua força. Por isso, o silêncio é mais do que ausência de palavras, é domínio sobre o próprio ego. Quando você domina o impulso de reagir, você se torna o mestre do jogo. E esse jogo não é com ela, é com você mesmo. Cada vez que você cala, você vence. Cada vez que você aguenta a vontade de buscar, você cresce. Porque no fundo, o silêncio é uma forma de treino. Um treino para a paciência, para a disciplina, para a autossuficiência. Um homem silencioso, mas presente, é o mais perigoso tipo de homem. Ele não precisa provar, nem competir. Ele vive em paz, e essa paz incomoda quem vive no caos. Ela sente isso. Sente a diferença entre o homem que busca e o homem que observa. Entre o que implora e o que espera. Entre o que fala e o que age. E quando ela sente esse contraste, algo dentro dela muda.
Ela começa a lembrar do que perdeu. E o que antes parecia desinteresse, agora se transforma em atração, porque o silêncio cria espaço, e nesse espaço o respeito renasce. Então, quando você se calar, não sinta que está perdendo algo. Você está ganhando, está mostrando que domina o tempo, a emoção e o próprio destino. E é justamente isso que o mundo admira em um homem, porque no fim, quem domina o silêncio domina tudo. O homem que não domina suas emoções se torna escravo delas, e um escravo nunca é respeitado. O controle emocional é a fronteira que separa o homem comum do homem forte. É o que distingue o que reage do que decide. Enquanto muitos vivem sendo guiados por impulsos, o homem estoico compreende que emoção não é inimiga, é matéria-prima. A diferença está em quem a controla. Você não escolhe o que sente, mas escolhe o que faz com o que sente. A raiva, o medo, o desejo, a ansiedade, tudo isso é natural. Mas quando você permite que essas emoções tomem o volante, você perde a direção da própria vida. E é aí que começa a ruína de muitos homens. Eles se apaixonam e perdem o foco, sentem ciúme e se tornam agressivos, são rejeitados e mergulham na autopiedade. Mas o verdadeiro poder não está em não sentir, e sim em permanecer firme, mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. O estoicismo ensina que o homem sábio é aquele que observa suas emoções como um general observa o campo de batalha. Ele não corre para atacar no primeiro impulso. Ele espera, analisa, age no momento certo. O controle emocional é exatamente isso: estratégia. Você não nega o que sente, mas não permite que o sentimento te comande. E quando você alcança esse estado, o respeito se torna inevitável, porque o homem que não se abala se torna previsível apenas para si e imprevisível para o mundo. Pense na quantidade de vezes que você reagiu sem pensar. Mandou uma mensagem movido pela raiva, falou algo por orgulho, tomou uma decisão só para provar um ponto e depois se arrependeu. Esse é o preço da falta de controle. Mas o homem que domina o próprio coração não precisa provar nada. Ele sabe que o silêncio é mais poderoso do que a resposta e que o tempo é mais eficaz do que a pressa. Quando ele sente o impulso, ele observa. Quando sente a raiva, ele transforma em foco. Quando sente o medo, ele converte em prudência. Ele entende que toda emoção é uma oportunidade de fortalecimento. O homem emocionalmente fraco é como uma folha levada pelo vento, muda de direção conforme a força externa. Mas o homem emocionalmente forte é como uma rocha no meio da tempestade. A água bate, o vento sopra, mas ele permanece. E é justamente essa estabilidade que atrai respeito. As mulheres não são atraídas apenas por beleza ou palavras, elas são atraídas por presença. E presença é o resultado direto do controle emocional. O homem que mantém o olhar firme e o tom de voz calmo em meio ao caos é o que todos sentem que devem respeitar. O controle emocional é o núcleo do poder masculino. Sem ele não há foco, não há progresso, não há liderança. É ele que te permite dizer não quando todos dizem sim, que te permite se afastar quando o ego quer correr atrás, que te faz esperar quando tudo em você grita por ação. Essa é a diferença entre o homem guiado pelo instinto e o homem guiado pela razão. O primeiro vive em guerra consigo mesmo, o segundo é senhor do próprio reino interior. Mas o controle emocional não é conquistado em um dia. Ele é forjado na repetição, nas pequenas decisões diárias. Cada vez que você decide não responder impulsivamente, está treinando sua mente. Cada vez que aguenta a solidão sem se desesperar, está construindo força. Cada vez que é rejeitado e continua firme no seu propósito, está moldando caráter.
A disciplina emocional é um músculo, e quanto mais você o exercita, mais inabalável se torna. O verdadeiro poder do homem não é físico, é interno. É a capacidade de permanecer calmo quando o mundo tenta tirá-lo do eixo, de respirar fundo quando o ego quer provar algo, de escolher o silêncio quando a mente pede gritos. Esse é o tipo de poder que não pode ser fingido, porque vem de dentro. Você sente, e o mundo sente também. Quando você domina suas emoções, domina a realidade, porque o mundo externo nada mais é do que um reflexo do seu estado interno. Então, na próxima vez que algo tentar te tirar do centro, lembre-se disso. Nada pode te ferir sem a sua permissão. E quando você para de reagir, o universo inteiro começa a se alinhar ao seu ritmo. O homem que controla suas emoções não precisa controlar ninguém. Ele apenas vive, e sua calma é tão poderosa que faz o caos se calar. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de dominar o outro, mas o poder de dominar a si mesmo. Existe uma linha quase invisível entre querer e precisar. Mas essa linha define quem é livre e quem é prisioneiro. O homem que quer algo mantém o poder. O homem que precisa entrega o poder. E é por isso que, na vida e nos relacionamentos, a necessidade é o maior inimigo da atração. Quando você quer uma mulher, você a admira, se interessa, se conecta. Mas quando você precisa dela, você se perde. Porque toda necessidade nasce do medo. Medo de ficar só, medo de não ser suficiente, medo de não ser amado. E o medo é a essência da fraqueza. O homem estoico entende que o querer é natural, mas o precisar é perigoso. Ele pode desejar uma mulher, pode apreciá-la, pode amá-la, mas jamais fará disso uma condição para a sua paz. Porque o momento em que você condiciona sua felicidade à presença de alguém, você se torna refém. E o refém não tem poder. Ele vive na espera, na ansiedade, na dependência. E essa energia, por mais que tente esconder, transparece em cada gesto. Ela sente isso. Ela percebe quando sua presença vem da escolha e quando vem da necessidade. E quando percebe o segundo caso, algo dentro dela se fecha. A necessidade comunica carência e a carência afasta. É uma lei invisível, mas implacável. Quanto mais você demonstra que precisa, menos o outro quer estar perto. Porque o ser humano é naturalmente atraído por quem tem abundância, não escassez. Quando você transmite escassez emocional, o mundo se afasta para te ensinar a se preencher. Mas quando você transmite completude, o mundo se aproxima para compartilhar dessa energia. E é aí que mora o segredo. O homem que não precisa é o homem que atrai tudo o que quer. O erro de muitos homens é confundir amor com dependência. Eles acreditam que demonstrar afeto é se anular, que cuidar é se sacrificar, que amar é abrir mão de si. Mas o amor verdadeiro não é prisão, é liberdade compartilhada. E só um homem livre pode amar de verdade. A dependência gera medo, e o medo destrói o amor. O querer, por outro lado, nasce da admiração, do respeito e da calma. Quem quer, valoriza. Quem precisa, consome. E quando você consome uma pessoa com suas inseguranças, ela se esgota. Pense em como você se sente quando alguém te procura apenas quando precisa. Quando te liga não por querer ouvir sua voz, mas porque quer preencher um vazio. Você sente o peso, sente a pressão. E é exatamente isso que acontece quando você faz o mesmo com ela. Por mais que diga as palavras certas, o tom da necessidade é inconfundível. Ele diz, sem você eu não existo. E nada afasta mais do que essa vibração. Porque ninguém quer carregar o peso de ser o centro emocional da vida de outra pessoa. É desgastante, é sufocante, é desinteressante. O homem que não precisa é leve. Ele sabe que está completo mesmo sozinho, que seu valor não depende do olhar de ninguém. Ele não espera a aprovação, não exige retorno, não mendiga atenção.
Ele vive, cresce, constrói, e se uma mulher quiser estar ao lado dele, é bem-vinda, mas não é essencial. Essa leveza é irresistível, porque ela comunica algo que está além da aparência ou das palavras. Ela comunica liberdade. E liberdade é o bem mais atraente do mundo. O estoicismo ensina que a independência emocional é o pilar da paz interior. Você pode perder tudo, menos a si mesmo. E enquanto estiver inteiro, nunca estará realmente só. Quando você entende isso, o amor deixa de ser carência e se torna escolha. Você não ama porque precisa, ama porque quer, ama porque transborda e não porque falta. E é nesse ponto que a verdadeira atração acontece. Porque as pessoas sentem a diferença entre quem busca companhia por medo e quem compartilha presença por prazer. A solução não é se tornar frio, é se tornar inteiro. Não é negar o amor, é se tornar tão completo que o amor se torna consequência, não necessidade. Quando você para de precisar, você começa a escolher. E quando começa a escolher, você volta a ter poder. Porque o homem que escolhe é rei do próprio destino. O que precisa é servo das suas emoções. Então, antes de buscar alguém, busque ser alguém. Antes de querer ser amado, aprenda a se amar. Antes de precisar de companhia, aprenda a apreciar a própria solidão. Porque o homem que encontra paz no silêncio é o mesmo que atrai o mundo quando fala. E é por isso que, no fim, a diferença entre querer e precisar é a diferença entre fraqueza e força, entre perda e domínio, entre carência e poder. O homem que entende isso nunca mais se desespera. Ele apenas vive e o mundo o segue. O homem que domina a si mesmo domina o mundo. Essa é uma das maiores verdades que o estoicismo ensina, porque no fim das contas, tudo o que está fora do seu controle é apenas reflexo do que está dentro. A mulher que vai ou fica, o sucesso que chega ou desaparece, o respeito que você recebe ou perde, tudo começa e termina dentro de você. Enquanto o homem comum tenta mudar o externo, o homem estoico muda o interno, e é essa inversão de foco que o torna inabalável. Dominar a si mesmo não é apenas controlar emoções, é dominar os instintos, os impulsos, os desejos e os medos. É entender que não há vitória maior do que vencer a própria fraqueza. O homem que se controla não é frio, ele é consciente, ele sente tudo, mas não permite que nada o governe. Ele pode ser provocado, mas não reage. Pode ser tentado, mas não se desvia. Pode ser testado, mas não se quebra. Porque ele sabe que o maior poder não está em vencer os outros, mas em vencer a si mesmo todos os dias. O homem estoico não é indiferente. Ele é profundo. Ele entende que reagir é desperdiçar energia com o que não pode mudar. Por isso, ele canaliza essa energia para o que realmente importa, sua mente, seu corpo, seu propósito. Ele sabe que não pode controlar o comportamento de uma mulher, mas pode controlar a forma como se comporta diante dela. E isso muda tudo, porque a maioria tenta convencer, o estoico apenas mostra, a maioria tenta explicar, o estoico demonstra em silêncio. E é nesse silêncio firme, nessa postura centrada, que o respeito surge naturalmente. Imagine dois homens diante de uma rejeição. O primeiro se desespera, manda mensagens, tenta provar seu valor. O segundo apenas aceita, respira e volta a cuidar da própria vida. Qual dos dois parece mais forte? Qual deles você respeitaria mais? A resposta é óbvia e ela mostra o que o mundo realmente admira. A serenidade diante do caos. O domínio sobre si mesmo é o que separa os líderes dos seguidores, os estáveis dos impulsivos, os sábios dos carentes. O estoicismo é uma filosofia de força silenciosa. Ele ensina que nada externo pode roubar a sua paz se você não permitir. E isso inclui o comportamento das mulheres, a opinião dos outros e até o curso dos acontecimentos. Um homem que entende isso vive em liberdade total.
Ele pode amar profundamente, sem se perder. Pode desejar intensamente, sem se humilhar. Pode se importar, sem se desequilibrar. Porque ele sabe que o amor verdadeiro não exige controle, exige consciência. E consciência é a base do domínio próprio. Dominar-se é um treino diário. É dizer não quando o corpo pede sim. É esperar quando a mente grita por pressa. É manter a calma quando o orgulho quer provar algo. É olhar para dentro quando tudo ao redor parece ruir. O homem estoico não busca aplausos, ele busca coerência. Quer que suas ações reflitam seus valores e não suas emoções passageiras. Ele prefere perder uma disputa do que perder sua paz. E essa mentalidade o torna invencível. A mulher pode até se impressionar com o homem emocional, mas é o homem centrado que ela respeita. Porque o respeito nasce do domínio, não da intensidade. O homem que se domina transmite segurança, e segurança é a base da atração. Quando você é calmo, você comunica estabilidade, e a estabilidade é o que toda mulher procura, mesmo que inconscientemente. Não se trata de ser distante, mas de ser sólido, de ser aquele que, mesmo em meio à tempestade, não se deixa levar pelo vento. Mas o domínio sobre si mesmo exige um preço: solidão, porque poucos entendem esse caminho. Enquanto muitos buscam distrações, o estoico busca propósito. Enquanto os outros fogem da dor, ele aprende com ela. E é essa solidão que forja seu caráter, que o transforma em algo que o mundo não pode abalar. Ele entende que o poder não é sobre vencer o outro, mas sobre não precisar provar mais nada a ninguém. No fim, o homem estoico é aquele que aprendeu a ser suficiente. Ele não busca o amor como um remédio, mas como uma escolha. Ele não procura aprovação, mas vive em coerência com o que acredita. Ele não depende do olhar de ninguém, porque já aprendeu a enxergar a si mesmo com clareza. Esse é o tipo de homem que o mundo admira em silêncio, porque o domínio sobre si não grita. Ele impõe respeito apenas por existir. O homem que aprende a direcionar sua energia para si mesmo se torna imparável, porque o foco é o bem mais valioso que existe. Tudo o que você foca, cresce. E tudo o que você ignora perde força. O problema é que a maioria dos homens desperdiça essa energia preciosa tentando conquistar o que não depende deles. Eles gastam dias e noites tentando entender o comportamento de uma mulher, tentando decifrar sinais, tentando prever intenções. E enquanto isso, a própria vida passa. Eles não percebem que toda essa força poderia estar sendo usada para construir algo que os tornaria naturalmente atraentes, eles mesmos. O foco no próprio crescimento é o ponto de virada de qualquer homem, porque quando você para de colocar o centro da sua vida em outra pessoa, o poder volta para suas mãos. O que antes era desespero se torna disciplina. O que antes era carência se transforma em propósito. E o que antes era busca por validação se converte em respeito próprio. É nesse momento que você começa a evoluir de verdade, porque o crescimento pessoal é o combustível da autoconfiança. E autoconfiança é a base de toda atração, de toda conquista e de toda paz. Você não precisa correr atrás de ninguém quando está ocupado construindo algo. O homem, focado em crescer, se torna naturalmente escasso. E o que é escasso é valioso. Ele não precisa provar o próprio valor, porque o valor se prova em resultados. Enquanto o homem perdido persegue mensagens, o homem disciplinado persegue metas. Enquanto um implora a atenção, o outro desperta curiosidade. E o mundo inteiro responde a essa diferença de energia. O crescimento atrai, a mediocridade repele. O estoicismo ensina que devemos nos concentrar apenas no que está sob nosso controle. E o que está sob seu controle é o seu corpo, sua mente, sua rotina e sua atitude. Você não pode controlar o que ela sente, mas pode controlar como você se comporta diante do silêncio. Não pode controlar o tempo de retorno dela,
mas pode controlar como usa o seu tempo. E esse simples desvio de foco muda completamente o jogo, porque de repente você para de viver em função de alguém e começa a viver em função da sua evolução. E nada é mais atraente do que um homem comprometido com a própria jornada. A disciplina é uma forma de amor próprio. Cada treino, cada leitura, cada hora de sono bem dormida é uma declaração silenciosa de respeito a si mesmo. E esse respeito é o que faz as pessoas te olharem diferente. Não é o corpo forte, nem o dinheiro, nem o status. É a energia de quem está crescendo. A energia de quem não precisa provar, porque está ocupado se tornando melhor. As mulheres sentem isso. Elas percebem quando um homem está em movimento, quando tem metas, quando está avançando. E é nesse momento que a dinâmica muda. O homem que antes implorava atenção, agora desperta admiração. Porque nada é mais magnético do que o brilho de quem está evoluindo. Mas o crescimento exige sacrifício. Exige dizer não para prazeres momentâneos. Exige suportar a solidão que vem quando você escolhe o caminho da construção. Enquanto os outros estão distraídos, você está focado. Enquanto eles buscam prazer imediato, você busca propósito. E no início, pode parecer que está perdendo, mas o homem que planta em silêncio colhe em grandeza. E quando ele retorna, o mundo o reconhece, porque o sucesso é silencioso no começo, mas ruidoso no resultado. Não há nada mais poderoso do que o homem que se reconstrói. O homem que pega a dor do abandono e transforma em combustível, que usa o silêncio da rejeição como motivação para criar uma nova versão de si. Esse é o homem que o estoicismo forma, aquele que não foge da dor, mas a utiliza como ferramenta. Enquanto muitos choram pelo que perderam, ele trabalha pelo que está construindo. E, inevitavelmente, tudo o que era distante começa a se aproximar, inclusive ela. Porque quando você cresce, o mundo te nota. Mas mais importante, você começa a se notar. E quando você se enxerga com clareza, não há espaço para desespero, apenas para direção. O foco no próprio crescimento é o que transforma o homem comum em exemplo. E o exemplo é a forma mais pura de liderança. O homem que evolui inspira. E o homem que inspira nunca precisa correr. Ele apenas segue o caminho e tudo o que é seu vem junto. Então, se quer atrair algo de valor, comece se tornando alguém de valor. A mulher, o respeito, o sucesso, tudo isso é consequência de um único ato: escolher crescer todos os dias. Porque o homem que cresce nunca perde. Ele apenas se torna impossível de ignorar. Existe algo em um homem equilibrado que não pode ser explicado em palavras. É uma presença silenciosa, uma energia firme que impõe respeito sem precisar de esforço. É o tipo de força que não grita, mas que todos sentem. Essa é a verdadeira energia masculina. Não é sobre dominar o outro, mas sobre dominar a si mesmo. É a energia do homem que sabe quem é, para onde vai e o que tolera. E quando essa energia desperta, o mundo reage. A energia masculina é construída no silêncio, na disciplina, na dor suportada sem drama. Ela nasce das madrugadas em que você treina sozinho, dos dias em que ninguém te aplaude, das vezes em que você se levanta sem ninguém notar. Cada ato de autocontrole alimenta essa energia. Cada vez que você diz não a algo que te enfraquece, ela cresce. E é por isso que o homem que vive de impulsos perde o respeito, porque troca sua força por gratificações instantâneas. Mas o homem que preserva seu foco, que guarda sua energia e a direciona para o crescimento, carrega uma presença que impõe silêncio ao redor. As pessoas sentem quando estão diante de alguém que se domina. O respeito nasce da coerência entre o que você diz e o que você faz. E essa coerência é o que mais falta hoje.
Vivemos em uma era de máscaras, onde muitos falam de força, mas vivem de fraqueza. Falam de propósito, mas se perdem em distrações. O homem que vive em coerência não precisa de discursos. Ele se torna o próprio exemplo. E o exemplo é a linguagem mais poderosa que existe. Quando você anda com postura, fala com calma e age com intenção, as pessoas te respeitam sem nem saber o porquê. Porque o respeito não é exigido, ele é reconhecido. E é a energia masculina que desperta esse reconhecimento. Mas essa energia não é sobre agressividade. Muitos confundem masculinidade com dominação, força com violência, autoridade com arrogância. O verdadeiro homem não precisa humilhar ninguém para se sentir forte. Ele é forte porque se contém, porque protege, porque lidera sem precisar ferir. Ele é a estrutura onde o caos se apoia. Ele é a calma no meio da tempestade. O homem que carrega essa energia não é o mais barulhento, é o mais centrado. E é exatamente isso que o torna irresistível. As mulheres podem até se divertir com os impulsivos, mas é no estável que elas confiam. O estoicismo ensina que o poder não está em reagir, mas em permanecer. E a energia masculina é exatamente isso, permanência. É manter-se firme quando tudo ao redor se desmorona. É não se deixar abalar por olhares, palavras ou rejeições. É continuar sendo quem você é mesmo quando o mundo tenta te tirar do eixo. Essa estabilidade é rara, e tudo o que é raro é respeitado. O homem que vive em equilíbrio se torna um ponto de referência. Não porque se impõe, mas porque inspira. Pense em um leão. Ele não precisa rugir o tempo todo para lembrar quem é. Ele caminha com tranquilidade, porque sabe o próprio valor. Ele não precisa provar nada para as hienas que fazem barulho. E é exatamente assim que o homem deve ser. O verdadeiro respeito não vem da força física, mas da força moral. Não vem da conquista temporária, mas da postura permanente. O homem que domina sua energia não se exibe, não implora, não se descontrola. Ele observa, analisa, age no momento certo. E o simples fato de ele existir causa impacto, mas manter essa energia exige vigilância constante. O mundo moderno tenta drenar sua força o tempo todo, com distrações, vícios, comparações e desejos inúteis. A cada clique, a cada notificação, a cada conversa superficial, você entrega um pouco do seu poder. Por isso, o homem sábio se protege. Ele cuida do que consome, das pessoas que ouve, dos ambientes onde entra, porque a energia masculina é sagrada e o respeito começa dentro de você. Se você não se respeita, ninguém vai respeitar. Se você não se impõe limites, o mundo te engole. O respeito externo é apenas o reflexo da sua disciplina interna. O homem que vive com propósito não precisa de aprovação. Ele não se preocupa em agradar, em se encaixar ou em parecer algo. Ele simplesmente é. E essa autenticidade é o que mais atrai. Porque no fim, o respeito e a atração nascem do mesmo lugar, da verdade. Quando você vive em verdade, sua energia se alinha. E quando sua energia se alinha, tudo o que é falso se afasta. É assim que o mundo funciona. A energia masculina não é conquistada, é cultivada. E ela floresce quando você para de buscar fora e começa a construir dentro. Quando o homem entende isso, ele deixa de competir com os outros e passa a competir consigo mesmo. E é nesse momento que o respeito natural surge, não como exigência, mas como consequência. Porque o homem que se domina, que se respeita e que vive em silêncio, já venceu. Há um momento em que o silêncio começa a falar mais alto do que qualquer palavra. No início, ela não percebe. Acredita que o seu afastamento é apenas orgulho, um gesto passageiro, uma tentativa de chamar atenção. Mas os dias passam e o vazio começa a ecoar. O silêncio que antes era ignorado se transforma em presença. E é nesse instante que algo muda.
Ela começa a sentir falta, não da sua voz, mas da sua energia, da sensação de segurança que vinha do seu equilíbrio, da calma que você transmitia mesmo sem dizer nada. No começo, ela não entende. Pensa em te mandar uma mensagem, mas o orgulho impede. Olha suas redes, procura sinais, tenta descobrir se você seguiu em frente. E o simples fato de você estar calado começa a causar dúvida, porque o ser humano não suporta o mistério por muito tempo. O que é previsível se torna chato, o que é incerto desperta curiosidade. E você, que antes era previsível na insistência, agora é um mistério em silêncio. O mesmo homem que antes buscava, agora desapareceu. E quando a presença desaparece, o valor aparece. Ela começa a lembrar dos momentos em que você estava disponível, das conversas que ignorou, das mensagens que não valorizou. E a mente dela, que antes estava segura da sua presença, agora começa a sentir o peso da ausência. É um processo sutil, quase invisível, mas poderoso. Porque o silêncio tem um poder que a fala nunca terá. Ele cria espaço para reflexão. E nesse espaço, ela começa a perceber o que perdeu. O que parecia garantido agora se tornou incerto. E o incerto é o terreno da atração. Mas atenção, isso não acontece porque você quis manipular. A verdadeira volta só acontece quando o seu foco muda de lugar. Ela sente sua ausência não porque você se escondeu, mas porque você se encontrou. Há uma diferença enorme entre sumir por estratégia e sumir por transformação. O homem que apenas finge desapego cria distância temporária. O homem que realmente se reencontra cria valor permanente. Quando sua energia muda, o mundo sente. E isso inclui ela. Ela sente quando você está em paz. Sente quando você já não a observa, quando já não busca, quando já não precisa. E é aí que surge o paradoxo. Quanto menos você tenta, mais ela pensa em você. Quanto menos você fala, mais ela imagina o que você está pensando. Quanto mais você se afasta, mais ela se aproxima. Porque a ausência cria um espelho, e nesse espelho, ela começa a enxergar o reflexo do homem que perdeu. Mas não se engane, esse é o momento mais perigoso. Porque quando ela sentir sua falta e voltar a se aproximar, o seu ego vai querer agir, vai querer provar algo, responder rápido, mostrar que venceu. E é exatamente aí que muitos homens caem novamente no ciclo da carência. O verdadeiro teste não é fazer ela sentir sua ausência, é manter sua paz quando ela voltar. Porque se você voltar a se perder, tudo se repete. O homem que não aprendeu o valor da ausência volta a ser escravo da presença. O estoicismo ensina que a vitória está em permanecer no centro. Não importa se ela volta ou não. O foco continua sendo você. O retorno dela deve ser um bônus, não um propósito. Porque o homem que faz do próprio crescimento um objetivo nunca é refém do retorno de ninguém. Se ela voltar, ótimo. Se não voltar, melhor ainda. Porque isso significa que o universo ainda tem algo maior reservado para você. E o homem que confia nisso é impossível de desestabilizar. A ausência é a prova final da sua evolução. É quando você percebe que não precisa mais do olhar dela para se sentir inteiro. É quando entende que o poder que você buscava fora sempre esteve dentro. E quando chega a esse ponto, não há mais jogo. Você não está tentando fazer ninguém te notar. Você apenas vive com dignidade, e isso é o que mais chama a atenção. O homem que não precisa ser visto é o homem que todos olham. E quando essa energia se instala, o retorno dela é apenas questão de tempo. Mas o verdadeiro prêmio não é a volta dela, é o reencontro consigo mesmo. Porque às vezes é preciso perder alguém para se encontrar de novo.
E quando isso acontece, o que antes doía se torna aprendizado, o que antes te destruía se torna base, e o que antes te enfraquecia se torna força. Esse é o poder da ausência. Ela não apenas faz ela te notar, ela faz você se enxergar. E quando você se vê de verdade, nada nem ninguém pode te tirar do seu centro. Poucos testes revelam tanto sobre um homem quanto o teste da paciência. Porque é fácil parecer forte quando tudo está sob controle. Difícil é manter a calma quando o silêncio se prolonga, quando o orgulho é provocado, quando o ego exige uma resposta imediata. É aí que a maioria fracassa. Eles confundem a ação com poder, velocidade com força e acabam agindo no pior momento possível. O homem impaciente é escravo do próprio ego. E o ego, quando comanda, sempre destrói. O ego é a voz dentro da sua mente que sussurra. Mostra para ela que você não liga. Ou pior ainda, prova que ela te perdeu. É o impulso de reagir, de postar algo para provocar, de responder para aliviar a ansiedade. Mas toda vez que você cede ao ego, você perde. Porque o ego age por fraqueza, não por força. O homem que reage rápido demais demonstra que ainda é controlado pelas emoções. E a mulher percebe isso imediatamente. Ela não precisa ver suas palavras. Ela sente sua energia. O descontrole é invisível, mas inconfundível. E é por isso que o verdadeiro teste não é o silêncio dela, mas o seu. O estoicismo ensina que paciência não é passividade, é domínio. É a capacidade de esperar com propósito, de suportar o desconforto sem perder o foco. Quando você pratica a paciência, você está, na verdade, treinando o controle sobre si mesmo. E o controle é o que separa o homem emocional do homem sábio. A paciência é uma forma de poder, porque ela te coloca acima da reação. Enquanto os outros se apressam, você observa. Enquanto eles tentam resolver o que não está sob controle, você mantém o olhar firme. E o mundo, inevitavelmente, respeita quem permanece no centro quando todos estão agitados. O homem impaciente se torna previsível. Ele corre, insiste, força e quanto mais força, mais perde. Já o homem paciente é um mistério. Ele não corre, não reage, não implora. Ele espera, e esse simples ato o torna poderoso. Porque esperar quando tudo em você grita por movimento é a maior demonstração de força que existe. É o domínio total sobre o ego, o corpo e a mente. É o que os antigos chamavam de virtude. E a virtude é o que o mundo mais admira, mesmo quando não entende. Mas o ego odeia o silêncio. Ele quer provar, quer mostrar, quer se vingar. Ele quer transformar a dor em performance. Por isso, quando a paciência te coloca diante da inércia, o ego tenta te sabotar. Ele te faz acreditar que está perdendo, que o silêncio dela é desrespeito, que a ausência é rejeição, mas nada disso é verdade. O silêncio é apenas o espelho onde você enxerga o tamanho do seu controle. Se você suporta o vazio, você domina o jogo. Se você preenche o vazio com desespero, você o perde. Pense em quantas vezes você agiu por impulso e se arrependeu. Mandou uma mensagem que não deveria. Disse algo só para provar que não ligava. Postou algo apenas para mostrar que superou. E, no fundo, sabia que tudo aquilo era o ego tentando te convencer de uma força que não existia. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa ser mostrada, apenas vivida. E o homem que entende isso não sente necessidade de reagir a nada. Ele observa o caos e decide permanecer em paz. Porque o ego quer vencer a discussão, mas o sábio quer vencer a si mesmo. A paciência é a virtude que lapida reis. Ela transforma a raiva em clareza, o impulso em sabedoria, o desejo em direção. Cada minuto em que você escolhe não reagir, você está treinando seu domínio interno. Está mostrando para si mesmo que é capaz de suportar a incerteza sem se perder. E essa é a marca dos homens que o mundo respeita. Os que não se apressam,
não se explicam, não imploram, eles apenas esperam. E enquanto esperam, crescem. O tempo trabalha para quem sabe usá-lo. Controlar o ego é uma batalha diária. Ele vai tentar te enganar de 1000 formas. Vai usar a carência, a dúvida e o orgulho para te tirar do centro. Mas se você conseguir reconhecer essa voz e não obedecê-la, você venceu. Porque todo o poder que você perde quando reage, você recupera quando se contém. A mulher pode até admirar o homem bonito, pode se divertir com o homem carismático, mas é o homem paciente que ela respeita. Porque a paciência é o sinal da verdadeira masculinidade. A capacidade de dominar o próprio fogo sem apagar a própria luz. No fim, o teste da paciência é o teste da alma. E apenas os homens que o passam descobrem o que é liberdade. Porque o homem que não precisa provar nada para ninguém é o homem que já venceu. E quando você chega a esse ponto, o ego se cala, a mente se aquieta e a presença se torna suficiente. Esse é o nível em que o respeito se transforma em poder silencioso. E o poder silencioso nunca precisa pedir nada. Ele simplesmente é. Chega um ponto em que nada mais te abala. Não porque você se tornou frio, mas porque aprendeu o valor da calma. A mente fria e o coração calmo são o ápice da transformação masculina. É quando o homem finalmente entende que não precisa reagir a tudo, nem se provar para ninguém. Ele apenas existe, em equilíbrio. E esse estado de serenidade é o que o mundo chama de poder, o poder de estar inteiro, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. A mente fria é uma mente que enxerga o cenário completo. Ela não se deixa enganar pelas emoções momentâneas. Ela analisa, pondera e age apenas quando é necessário. O homem que pensa antes de agir se torna um estrategista da própria vida. Ele não desperdiça energia em discussões, não busca vingança, não responde a provocações. Porque ele entende que cada reação é uma entrega de poder, e ele não entrega o que conquistou com tanto esforço. A mente fria não é ausência de emoção, é presença de sabedoria. É a consciência de que o mundo não precisa ser controlado, apenas compreendido. Mas uma mente fria, sem um coração calmo, se transforma em pedra. E o objetivo do estoicismo nunca foi matar o coração, mas guiá-lo. O coração calmo sente tudo, mas escolhe o que merece permanecer. Ele ama sem depender, perdoa sem esquecer, entende sem se humilhar. Ele vive com intensidade, mas com direção. E é essa união entre razão e emoção que cria o homem completo, firme por fora, sereno por dentro. Esse é o tipo de homem que não precisa se proteger com arrogância, porque sua calma já o protege. Ele não teme perder, porque já entendeu que nada do que é verdadeiro se perde. A mente fria e o coração calmo andam juntos. Uma protege o homem das ilusões, o outro o mantém humano. Quando a mente domina sem o coração, nasce o cinismo. Quando o coração domina sem a mente, nasce a fraqueza. Mas quando ambos se equilibram, nasce a sabedoria. E essa sabedoria é o que diferencia o homem comum do homem elevado. O homem comum busca controle sobre os outros. O homem elevado busca controle sobre si mesmo. E quando ele alcança esse estado, as circunstâncias deixam de ter poder sobre ele. Ele não é refém do humor de ninguém, da presença de ninguém, nem das opiniões alheias. Ele é dono de si. Pense em um guerreiro antes da batalha. Enquanto os outros tremem, ele respira. Enquanto o caos se aproxima, ele observa. A mente dele está fria, calculando. O coração está calmo, preparado. Ele não precisa demonstrar força, porque ele é a força. E é exatamente assim que o homem deve viver. Pronto, mas sereno. Porque a vida é um campo de batalhas constantes, e apenas quem mantém a mente no controle sobrevive sem perder a essência. Chegar a esse ponto exige desapego. Desapego das opiniões, das expectativas, dos resultados.
Você faz o que precisa ser feito, mas não depende do resultado para se sentir completo. Esse é o segredo da verdadeira liberdade. Quando o homem não precisa de garantias para estar em paz, ele se torna invencível. Ele entende que a calma não é algo que o mundo oferece, mas algo que ele cria dentro de si. E quanto mais ele se conhece, menos ele se perturba. Porque nada que vem de fora pode derrubar quem construiu a própria base por dentro. A mente fria é o escudo. O coração calmo é a espada. Com ambos, o homem atravessa qualquer desafio sem se perder. Ele pode perder pessoas, oportunidades, até momentos, mas nunca perde o centro. E quando vive assim, ele inspira confiança em todos ao redor. As pessoas sentem segurança perto dele, as mulheres se sentem protegidas, os homens o respeitam e o mundo o observa em silêncio. Porque há algo magnético em quem domina a si mesmo. Não é charme, não é aparência, é presença. A presença daquele que não precisa competir, porque já venceu a única batalha que importa, a interna. O homem que chega a esse nível não busca ser admirado, mas compreendido. E muitas vezes nem isso. Ele apenas vive em paz, sem a necessidade de ser notado. Porque quem alcança o equilíbrio entre a mente e o coração entende que o respeito verdadeiro não se exige, se impõe pela forma como você vive. A mulher que um dia o ignorou sente sua ausência. O mundo que um dia o testou reconhece sua força. E ele, em silêncio, apenas sorri. Porque entendeu que o poder não está em ter tudo, mas em não precisar de nada. Esse é o ponto final da transformação. O homem frio na mente, calmo no coração e firme no espírito é aquele que já transcendeu o jogo. Nada o tira do eixo, nada o desequilibra, nada o domina. E quando o mundo o vê, ele não precisa dizer uma palavra. Sua presença fala por ele. Chega o momento em que tudo se encaixa. Você entende que nunca foi sobre correr atrás de ninguém. Foi sobre parar de fugir de si mesmo. O homem que busca a aprovação está sempre cansado, sempre inquieto, sempre tentando preencher o vazio com o olhar de outra pessoa. Mas o homem que encontra paz no próprio silêncio se torna completo. E um homem completo não precisa correr. Ele caminha e o mundo o segue. O estoicismo sempre ensinou que o controle verdadeiro começa dentro. Não é controlar o destino, nem controlar os outros. É controlar as próprias reações diante do que não pode mudar. E quando você domina isso, nada te tira do eixo. A rejeição não te destrói, a ausência não te assusta, o silêncio não te abala. Você passa a enxergar tudo com clareza. Percebe que o amor verdadeiro nunca vem da necessidade, mas da escolha. Você não busca mais o amor para se sentir suficiente. Você ama porque já é suficiente. A mulher volta quando você para, não porque há mágica nisso, mas porque há poder. O poder de estar centrado, calmo, focado no próprio crescimento. O poder de se tornar o tipo de homem que ninguém esquece, porque a presença dele não depende de palavras, e sim de energia. E essa energia só surge quando você aprende a se bastar. O que te torna atraente não é o desejo de ser amado, mas a paz de quem já se ama. Quando você entende isso, o jogo acaba. Você não vive mais para provar nada, mas para expressar quem é. E esse é o tipo de força que o mundo inteiro respeita. A vida sempre vai testar o seu centro. Vai colocar pessoas que te desafiam, silêncios que te inquietam e situações que te provocam. Mas cada teste é uma oportunidade de mostrar a si mesmo o quanto evoluiu. A verdadeira vitória não é fazer ela voltar, é não precisar que ela volte para se sentir em paz. E o homem que entende isso finalmente se torna livre. Livre da necessidade, do medo, da dúvida. Ele não espera mais o retorno de ninguém porque já voltou para si. Agora, olhe para tudo o que passou e perceba. Cada rejeição, cada silêncio,
Cada afastamento foi um convite à sua transformação. Nada aconteceu contra você. Aconteceu por você. Foi a vida te mostrando que o poder que você buscava sempre esteve aí dentro, adormecido, esperando ser despertado. E hoje, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você despertou. Você já não é o mesmo homem que começou essa jornada. Você é mais firme, mais calmo, mais inteiro. E o mundo vai começar a perceber isso. Lembre-se, buscar é se perder, parar é se encontrar. E quando você se encontra, o universo inteiro se realinha ao seu redor. A mulher que antes te ignorava começa a lembrar. O respeito que parecia distante começa a voltar. E a vida finalmente se equilibra. Não porque você forçou, mas porque você deixou fluir. Porque o homem que controla o próprio coração não precisa controlar mais nada. Comente a palavra poder. Se você entendeu que o verdadeiro domínio não é sobre o mundo, é sobre si mesmo. E se esse vídeo fez sentido para você, inscreva-se. Compartilhe essa mensagem com outros homens. E lembre-se, você não precisa correr atrás de nada. Apenas se torne o tipo de homem que tudo o que é bom busca encontrar.